Olá pessoal, bem-vindos de volta. Na aula passada nós falamos sobre operadores aritméticos, operadores relacionais e operadores lógicos. Hoje nós iremos falar de estruturas condicionais em Python. Então bora começar mais uma aula. Estruturas condicionais. A estrutura condicional if-else permite que seu programa tome decisões com base em condições. É como dizer, se algo for verdadeiro, então faça isso, se não, faça aquilo. Sintaxe básica do if. Aqui a gente tem um código para exemplificar um pouco melhor o que foi dito anteriormente. Então, a gente tem a variável condição recebendo o valor verdadeiro. Se condição for verdadeira, é o que quer dizer isso aqui. Esse if, condição, quer dizer se condição for verdadeira, aí executa o código. Print condição verdadeira. Então, executando, condição é verdadeira. Basicamente ele filtra, né? Filtra o que está na variável. Pessoal, tem que prestar muita atenção na parte de indentação do código aqui. Se você for ver bem, eu tenho a estrutura do código aqui em cima, if, condição, 2 pontos, e aí eu tenho o print, certo? O print, ele está com uma tabulação aqui. Se eu executar o código sem a tabulação, ele vai dar erro, certo? Então, no Google Colab, quando eu coloco os 2 pontos e aperto Enter, ele já dá a tabulação correta já para mim. Então eu não preciso mexer nisso. Aí vamos passar para a condição seguinte, que é a sintaxe do if-else. Aí eu coloquei a condição recebendo o valor booleano true. Se condição for verdadeira, print condição verdadeira. Se não, print condição falsa. Esse else quer dizer se não. Lembra, ó, tem o else, 2 pontos, e aí sim tem o print, certo? Condição verdadeira. Por quê? Porque é true. Se for false, condição falsa. Né? O que ele fez aqui? Ele filtrou. Se a condição for verdadeira, eu executo a primeira condição. Se não, eu executo a segunda condição, que é falsa. E mais uma vez, prestando atenção na indentação. Aqui, ó, você vê, eu dei 2 pontos. E aqui, ó, eu vou só retirar esse comentário aqui. Para deixar um pouco mais fácil de entender. Então, eu filtrei a primeira condição. Se ela for verdadeira, eu executo o código aqui e aí tem a tabulação, certo? O else, você vê que ele volta a mesma linha do if aqui, ó. Ele volta a mesma linha, 2 pontos, e aí o código a seguir, né? Se essa condição for verdadeira, se a primeira condição não for verdadeira. Verificando se um número é positivo ou negativo. Número igual a -2. Se número for maior que 0, print o número é positivo. Se não, print o número é negativo ou 0. O que aconteceu aqui? A primeira variável aqui, número, recebeu o valor de -2. Ele filtrou. Se número for maior que 0, o número é maior que 0? Não. Então ele ignora esse primeiro bloco aqui e passa para a segunda condição. Na segunda condição, ele valida que o número é menor que 0 e aí ele printa.
Número menor que zero, não, perdão. Que o número é negativo, né? Ou então, se ele for zero também, ele vai executar esse segundo bloco. Olha, ó, número é negativo ou zero. Se for positivo, ele executa o primeiro bloco e aí ele já dá o resultado já. O número é positivo. Usando operadores de comparação. Aqui a gente tem um exemplo dos códigos que a gente usou na aula passada, né, do que a gente aprendeu. Então, idade igual a 16. Se idade for maior ou igual a 18, print maior de idade. Se não, print menor de idade. Aqui a gente tem uma idade que é menor de idade, né? Ele vai vir aqui e vai conferir. Se isso daqui for maior ou igual a 18, ele vai printar a maior de idade. Como não é maior de idade, ele vai ignorar esse primeiro bloco e vai executar o segundo bloco, o else, e print menor de idade. Se for 18, maior de idade. Se for 20, maior de idade também. Aqui a gente tem um exemplo com o elif. Elif é como se fosse a união do else com mais um if. Ou seja, eu estou dando continuação ao filtro. Eu filtro a primeira condição. Se ela não for verdade, eu passo para a segunda condição. Se ela não for verdade, eu passo para a terceira e assim vai. E eu sempre termino com a última condição sendo else. Vamos executar aqui para a gente entender melhor. Eu vou colocar uma nota maior aqui. Vou colocar 95. Nota A. O que ele fez? Ele filtrou aqui. Se nota for maior ou igual a 90, print nota A. Como isso é verdade, ele já printou na tela a nota A. Se a nota for 75, nota C. O que aconteceu aqui? Ele conferiu se a primeira condição era verdade. Ele viu que não era. Ele passou para a segunda condição. Maior ou igual a 80. Também não era verdade. Então ele passou para a terceira condição. E aí ele viu que era maior ou igual a 70. E aí, como era verdade, ele printou a nota C. Print nota C. Se eu colocar uma nota bem baixa, ele vai para reprovado, né? Porque ele verificou todas as condições acima e a última condição é todo número que está abaixo de 60. Então, o else, todo número que está abaixo de 60, printa a nota F reprovado. Por fim, a gente tem os ifs alinhados. O que é o if alinhado? É nada mais que eu colocar mais de uma condição para que algo seja verdadeiro. Então, eu tenho o primeiro if, que ele está conferindo se o número é maior que zero. O número é maior que zero, ele vai printar número positivo e vai passar para a segunda condição. A segunda condição é if número, o módulo de número dividido por 2 é igual a zero. Se isso for verdadeiro, ele printa o número é par. Se não, ele printa o número é ímpar. Aqui a gente tem mais um bloco que é o else, que corresponde a esse if aqui. Que se o número for menor ou igual a zero, ele já vai executar direto esse bloco e vai ignorar tudo que está aqui dentro. Deixa eu executar aqui para vocês verem melhor. Aí tá. Número positivo e par. Se for 3, número positivo e ímpar. Se for menos 3,
número negativo ou zero. Pessoal, agora eu vou passar um exercício prático para vocês. Para implementar uma calculadora do zero a partir dos conhecimentos obtidos nas aulas 1, 2, 3 e 4. Hoje nós aprendemos sobre estruturas condicionais. Na próxima aula vamos falar sobre estruturas de repetição. Se você gostou dessa aula, deixe o like e compartilhe o canal para ajudar outras pessoas a aprenderem também. Obrigado e até a próxima.